A polêmica da vez é entre Neymar e Salah. O que é curioso, afinal Neymar sempre foi comparado com Bale, Griezmann ou Hazard, jogadores que tiveram seus auges ao mesmo tempo que ele. Já o Salah, apesar de ser da mesma geração, teve o seu auge um pouco mais tarde, justamente quando Neymar começou a ter alguns problemas na sua carreira. Mas afinal, o Salah pode superar Neymar? Bom, eu gostaria de deixar claro que isso não é uma comparação de talento. Nesse aspecto, não tem muito debate mesmo. O Salah é um grande jogador, mas o Neymar é bem mais especial. Todos esses movimentos que estão passando aí na tela são movimentos que ele faz com tranquilidade. E não se vê o Salah fazendo isso por aí, simplesmente porque o Neymar tem mais repertório do que ele. Então, eu não estou aqui para discutir se o Neymar é mais genial ou não. Isso aqui é praticamente um fato. Ele é um jogador mais talentoso do que o Salah. E se você se diverte mais vendo o Neymar, ok, não precisa se preocupar com isso. O tema do vídeo é sobre coisas mais objetivas, sobre produção, nível de entrega na carreira, e não necessariamente sobre como cada um executa o jogo. E a partir do momento que o tema do vídeo é esse, pra mim passa a ser um tema muito discutível, porque mesmo sem ter o mesmo talento, o Salah alcançou grandes resultados na sua carreira. E pra mim, ele provavelmente vai superar o Neymar, isso se já não tiver superado. No último Polêmicas Vazias, publicado pelo Bruno Formiga, que pra mim é uma grande referência, talvez o principal comentarista daqui do Brasil, defendeu o Neymar na comparação, diz que ele é superior, e uma tecla que ele bateu muito é o fato do Neymar ter mais gols e mais assistências na sua carreira. E, bom, eu respeito muito o Formiga, como eu disse, uma grande referência, mas não necessariamente concordo com tudo que ele diga. Eu discordo de algumas coisas e, bom, é isso que move o mundo. Discordâncias, discussões, enfim. E pra mim, esse número bruto de gols e assistências não significa tanta coisa assim. Sinceramente, o máximo que dá pra tirar dessa informação é que o Neymar teve o seu auge mais cedo. Desde os primeiros jogos da sua carreira, ele já mostrou que era um prodígio, já mostrou que era um jogador muito raro. Então ele se tornou uma realidade bem cedo. Já o Salah é o contrário. Os primeiros anos da sua carreira foram bem conturbados. Começou no futebol do Egito, que não é da elite, depois foi para a Suíça, que também não faz parte da elite, foi para o Chelsea, não conseguiu se criar lá, foi emprestado para a Fiorentina, depois chegou na Roma com certa desconfiança. Enfim, é um jogador que não parecia nada demais mesmo. Consequentemente, essas idas e vindas prejudicaram os seus números no começo. Ele teve vários jogos em que não marcou, não deu assistência, muitos jogos sequer jogou os 90 minutos, então é claro que tudo isso influencia. E é um grande mérito do Neymar ter começado a sua carreira já praticamente no auge. Mas também é um grande mérito do Salah, mesmo depois de todos esses problemas no começo da sua carreira, hoje está brigando para ser o melhor do mundo, enquanto o Neymar está bem longe dessa realidade. Inclusive essa questão de números brutos é bem delicada. Tem vários jogadores que não começam suas carreiras de maneira estrondosa. Um exemplo é o próprio Cristiano Ronaldo, que proporcionalmente é muito maior do que o Neymar, do que o Salah, mas ele também teve um começo lento na sua carreira. As suas primeiras temporadas não eram estouradas estatisticamente. Depois ele começa a estourar tudo, mas, por exemplo, até os seus 28 anos, proporcionalmente, ele ainda tinha números piores do que o Neymar com a mesma idade. Então, falando especificamente do Salah aqui, é claro que os seus números são menores do que o Neymar em gols e assistências, mas graças ao seu começo complicado. Aquele período não pode influenciar no que o Salah é hoje. Afinal, o Salah é a personificação de que no futebol o que importa é como termina e não como começa. O Salah que o mundo vai lembrar daqui 10, 15 anos não é o Salah de 12, 13 anos atrás, é o Salah de agora. O que importa é o que ele se tornou. Inclusive, o que permite que essa discussão exista é o que o Salah se tornou. Então, para mim, o começo de carreira lento dele só engrandece esse jogador, porque ninguém apostava nele. Era um jogador praticamente anônimo. Em 2015, o Neymar já era campeão da Champions League, já era top 3 do mundo. Enquanto o Salah não era unanimidade nem na Fiorentina. Era muito mais previsível dizer que hoje o Neymar estaria vivendo o que o Salah está vivendo, brigando para ser melhor do mundo, sendo artilheiro da Premier League, jogando em um clube como o Liverpool, do que qualquer outra coisa. Então esses números brutos da carreira dos dois não são tão impactantes assim. Até porque se formos falar só de números, a principal temporada da carreira do Neymar na Europa, que foi 2014-2015, ele marcou 39 gols e deu 10 assistências. Enquanto que o Salah, na sua principal temporada, pelo menos estatisticamente falando, marcou 44 gols e deu 14 assistências.
Então, estatisticamente falando, a principal temporada do Salah está acima da do Neymar. Lembrando que ele não tinha companheiros como Messi, Suárez, Iniesta. E vale lembrar que nessa temporada o Salah marcou 32 gols na Premier League, o recorde de gols em uma única edição do campeonato até então. E também tinha marcado 10 gols na Liga dos Campeões, a mesma quantidade de gols que o Neymar marcou quando foi artilheiro na temporada de 14-15. A questão é que o Salah não foi artilheiro porque quando ele marcou 10 gols, o Cristiano Ronaldo marcou 15. Então o que impactou aqui é a diferença do nível do seu adversário. Porque quando o Neymar marcou 10 e foi artilheiro, o Cristiano também marcou, entre aspas, só 10 gols. Mas isso não muda o fato de que o Salah, na sua temporada com mais gols na Liga dos Campeões, marcou a mesma quantidade do que o Neymar na sua principal temporada na competição. E na final daquela temporada, ele nem jogou o jogo todo, por conta daquela lesão, que todo mundo sabe o que foi. Talvez, se não fosse isso, tivesse marcado até mais gols. Mas ok. E falando em números brutos de Liga dos Campeões, o Salah já tem mais gols do que o Neymar na competição. A diferença é que o Neymar tem uma média levemente superior, com 43 gols em 81 jogos, enquanto o Salah tem 46 gols em 86 jogos. O Neymar tem uma leve vantagem de média, mas também não é nada absurdo que faz com que não haja nenhuma comparação. Inclusive em mata-mata também é equilibrado. O Neymar tem 13 gols e 11 assistências em 31 partidas e já marcou um gol na final, enquanto o Salah tem 12 gols e 8 assistências em 30 partidas, também já tendo marcado um gol na final. Novamente, o Neymar tem uma leve vantagem, mas nada que seja indiscutível. Ou seja, o Salah ainda tem uma boa margem de melhora para até ultrapassar a média do Neymar. E se formos falar de méritos coletivos, ambos foram campeões uma vez da competição, e o Neymar tem um bônus que muitos usam como argumento, que é o fato de ter sido vice-campeão com o PSG, foi finalista, algo histórico para o clube. Por bem ou por mal, foi finalista, é um grande feito, mas não foi campeão. Ser finalista e não ser campeão, o Salah também foi, 2 vezes inclusive. Outra coisa que muitos falam é que o Salah é um produto do Liverpool, que ele sempre foi um jogador fraco, um jogador mediano, não conseguia se firmar em lugar nenhum, aí chegou no Liverpool, um time forte, um time organizado, e só conseguiu se criar dentro desse contexto. E honestamente, isso nem faz sentido. O Salah chegou no Liverpool, teve grandes companheiros, como por exemplo o Mané, o Firmino, o próprio Klopp como treinador, mas todos eles já saíram do clube e ele continua sendo protagonista. Isso é uma prova que ele sempre foi o ingrediente especial desse time. O Salah não é um produto do Liverpool. Se ele sair do Liverpool hoje, ele seria titular em qualquer clube do mundo. Ele seria titular na ponta direita do Manchester City, da do Bayern de Munique, do Real Madrid. Enfim, essa fase de ser um jogador feito pelo esquema do Liverpool já passou. Outra coisa, muitos falam que o Neymar não foi o melhor do mundo porque teve que disputar com o Messi, o Cristiano Ronaldo, aí não tinha como. O máximo que dava era o 3º lugar. Mas isso não vale só para o Neymar, vale para o Salah também. Ele também teve que disputar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, e inclusive também já foi 3º colocado. Então, não existe nenhuma disparidade no nível entre os dois. O Neymar é muito mais genial, é um jogador esteticamente falando muito mais chamativo, mas a nível de produção, o que cada um produziu, o que cada um alcançou, o Salah, mesmo tendo demorado muito mais para chegar onde chegou, a partir do momento em que chegou ao seu melhor nível, ele começou a alcançar feitos que o Neymar também alcançou. E é bastante previsível que, caso ele continue nessa toada, ele vai superar o Neymar sim, caso ainda não tenha superado. Porque a sensação que dá é que ele ainda não superou, mas que é só questão de tempo para que isso aconteça. A única forma disso não acontecer é se o Neymar ganhar a Copa do Mundo em 2026 e colocar o seu nome em um hall muito absurdo, muito distante de qualquer outra coisa que ele já viveu, ou se mesmo se ele não conseguir ganhar a Copa do Mundo, o Salah ter uma queda na sua trajetória, como por exemplo, encerrando o seu contrato com o Liverpool, não permanecendo na Europa e indo jogar na Arábia. É claro que se isso acontecer com ele sendo ganhador da Bola de Ouro, é outra coisa, mas independente de qualquer coisa, com ou sem prêmio de melhor do mundo, é muito, mas muito possível que o Salah já seja o principal jogador da história da África. É claro que se ele ganhar o prêmio isso fica sacramentado, simplesmente se torna indiscutível, mas se ele não ganhar, também é um prêmio que tem as suas controvérsias, também tem suas ressalvas, e eu disse mais disso
no vídeo que tá passando aí no card. Mas e pra você? Salah é um jogador histórico? É um grande jogador? Um bom jogador? Pode ser comparado com o Neymar? Ou isso é forçação de barra?